Olha, eu quero aproveitar que a gente tem alguns minutinhos antes do final para trazer um dado para vocês sobre o programa Desenrola. Essa primeira fase terminou na última sexta-feira e, segundo o governo federal, com 6 milhões de dívidas até R$100 retiradas dos registros de negativados. Agora, segundo as informações do governo federal, a segunda fase vai ser muito mais importante porque vai ser possível trabalhar aquelas dívidas com o varejo. Como que vocês analisam o que o governo Lula chama de fantástico, agora nessa primeira fase, e a expectativa para a segunda fase, Alan Gani? Então, o grande problema aí deste programa Desenrola, Evandro, é o seguinte, alguém está pagando por isso, porque se eu estou renegociando uma dívida com o banco, eu estou com o meu nome negativado, o banco não faz isso à toa. E aí o governo entrou em cena dando crédito tributário para os bancos, para fomentar o banco fazer isso. Não é uma solução de livre mercado. E aí, quem é que está pagando por esses créditos tributários no final das contas? A mesma turma que pagou pelos aumentos de 179% dos vereadores. Quer dizer, é o mesmo pessoal que carrega esse país nas costas e que paga o tempo inteiro. Então, eu não vejo que é razoável dar dinheiro, favorecer o banco. E outra, a inadimplência, tudo em economia tem uma consequência. Então, se eu peguei crédito em excesso e não consegui pagar, existe uma consequência. Em economia, absolutamente tudo tem consequência. Ô Gani, segundo o secretário do Ministério da Fazenda, que é o Marcos Barbosa Pinto, ele diz o seguinte: o fato de alguns bancos terem feito isso gerou uma pressão competitiva para que os outros fizessem. E por isso a situação acabou gerando um ativo maior do que eles esperavam. Olha, o que eu acredito é que o governo não precisaria entrar nessa solução. Os próprios bancos, eles têm um incentivo em renegociar a sua dívida, que é melhor você ter algum capital, recuperar algum capital, do que não recuperar nenhum. A solução que vem do mercado sempre acho melhor. Piperno, você acha que é possível criticar o Desenrola? Eu acho que o Desenrola, e aliás até citei isso na semana passada, né, uma análise que um economista fez, o Desenrola pode ser um programa de muito impacto no final do ano, no Natal especificamente, porque vai liberar o crédito para pessoas que estavam à margem disso. Então, ele pode ter um impacto muito positivo na economia. Então, eu acho que assim, é muito precoce comemorar esse sucesso agora, porque, veja, eram dívidas pequenas e tal, isso de alguma forma as pessoas poderiam resolver, mas, veja, se isso realmente der um impulso ao Natal, por exemplo, trouxer mais consumidores ao mercado, eu acho que terá sido positivo. Segre, você acha que a gente depende do futuro para avaliar se o programa que o presidente considera sensacional é de fato bom para a sociedade? De novo, a diferença entre a foto e o filme. Hoje, sensacional, concordo com o presidente. Hoje, sensacional. Eu não acho que essa quantidade de gente que hoje está positivada de novo, muitas delas cheguem até o final do ano positivada também. A maioria das empresas que hoje estão renegociando dívidas tributárias já renegociaram dívidas tributárias no passado. A maioria das pessoas que se mantêm adimplentes perante o fisco faziam isso no passado. Então, o único problema é que quando você, devedor, observa que o governo vai te ajudar, a pergunta é: por que não fazer de novo? Já me ajudou uma vez, vou me endividar de novo e depois volto a esperar que o governo me ajude. Então, hoje, zerou a conta, maravilha, é fantástico, acompanho. Mas a dúvida é qual percentual o governo espera que volte a ser negativado. Tem que ter um parâmetro para poder comparar se isso foi bom ou não foi bom. Não tendo esse parâmetro, não dá para saber. Agora, Gani, então qual que é a intenção do governo ao oferecer esse programa que, segundo vocês estão avaliando aqui, demanda uma análise futura e muitas vezes já estaria fazendo coisas que os próprios bancos ou varejo poderiam oferecer? A intenção do governo é tentar gerar um crescimento econômico desesperado. O Lula, o presidente Lula, ele não está acostumado a lidar com crescimento de 2%, ajuste das contas públicas, combate à inflação, porque ele pegou um cenário internacional amplamente favorável no seu primeiro mandato e com extensão do segundo mandato. Agora, ele quer aí, de alguma maneira, acelerar
acelerar essas medidas que eu vejo como medidas populistas para gerar um crescimento de curto prazo. Só que você gera o crescimento de curto prazo, que é a foto que o Segré falou, mas eu estrago o filme, ou seja, o crescimento sustentável de longo prazo. Você acha que o governo Lula quer um crescimento desesperado, Piperno? Não, o governo Lula ele quer crescimento. O programa eu acho muito bom. O que eu tenho dúvida é sobre o tamanho do benefício, o tamanho do impacto, e isso a gente vai avaliar com o tempo. E o governo federal estaria errado em buscar crescimento, mesmo que desesperado? De forma nenhuma. O governo tem que, afinal de contas, crescimento também significa geração de empregos, atividade econômica. Piperno, mas muitas vezes buscar o crescimento a curto prazo é sacrificar medidas de médio e longo prazo, né? Arrebentando contas públicas, isso é populismo. Vou baixar a taxa de juros na caneta. Gera o crescimento, mas tem impacto. Não é o que está acontecendo agora, né? Mas isso pode estimular as pessoas a se endividarem ainda mais e os bancos terem uma gestão de risco não tão rigorosa. E, aliás, o governo está mostrando para o mercado que as projeções do mercado é que estavam erradas em relação ao potencial de crescimento da economia esse ano. Segré, aonde e com quem você está? Não, com os dois e com nenhum. Mas vou justificar. E por quê? Porque quando você libera o crédito teórico para uma pessoa que tinha uma dívida de R$100, não vai impactar fortemente na economia, nem no crescimento, nem no consumo. O governo busca esse tipo de questões, 6 milhões de pessoas. Por quê? Porque um título... Na verdade, são 6 milhões de dívidas. O que o ministro até indica, e isso é importante a gente colocar. 6 milhões de dívidas não necessariamente indiquem 6 milhões de pessoas, porque um CPF pode ter mais de uma dívida. É verdade. Mas mesmo assim, são 6 milhões que o governo está, e agora vamos por mais, vamos para pessoas que devem mais, e a questão é mostrar títulos. É a famosa narrativa populista. Mas, de qualquer maneira, não está errado. Do ponto de vista, o que interessa é quantas pessoas voltarão a consumir e não a se endividar. Porque temos 3 anos e meio do governo pela frente. Não espero que volte a acontecer o mesmo problema. Está queimando muito cartucho logo na saída. E isso pode gerar falta de oxigênio na chegada. Isso nós vamos comentar aqui lá no futuro, eu espero. Com muito oxigênio amanhã. Com muito oxigênio amanhã. Obrigado, Gustavo Segré, Fábio Piperno. Foi um prazer tê-lo aqui. Mais uma semana que começa.